Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas Moraes, eu sou aluno do 8º período do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Brás Cubas. Meu RGM é o 378883. O meu papel aqui hoje é falar sobre os sistemas construtivos na engenharia civil. O que são sistemas construtivos? A gente pode definir como um método pelo qual uma estrutura será construída. E como escolher o método? Como escolher o melhor método? Essa escolha é baseada em estudos e na necessidade do projeto. Vou citar aqui alguns, por exemplo, vou falar da alvenaria de vedação ou convencional. Esse método construtivo é um dos mais utilizados no nosso país. Basicamente, você tem um esqueleto estrutural formado por lajes, pilares e vigas em concreto armado. O papel da alvenaria nesse caso ele seria o fechamento da estrutura, né? A vedação da estrutura. Quais são as principais vantagens desse método? Você tem uma alta disponibilidade de mão de obra e materiais, tendo em vista que não é necessário uma mão de obra com alta qualificação. Em contrapartida, os pontos negativos eles seguem uma escala. Por exemplo, você tem um alto desperdício de material. Com alto desperdício de material, gera um custo maior da obra. E também eleva os resíduos na construção, né? Você tem um canteiro de obra com maior número de resíduos que agride o meio ambiente. Outro método construtivo que a gente pode citar é a alvenaria estrutural. Ela utiliza bloco de concreto ou cerâmico, e uma característica importante é o detalhamento do projeto arquitetônico. A compatibilização desse projeto com o projeto de elétrica e hidráulica tem que ser muito bem feito. Principal vantagem, redução de custo, né? E um prazo de obra executado em menor tempo, né? Então a celeridade da obra aí seria um dos pontos. O ponto negativo, ele fica por conta de você tem uma limitação de vãos, você não consegue ter grandes vãos, e caso você queira fazer alguma mudança de parede ou na estrutura, você precisa de um complemento estrutural, né? Falando agora da estrutura metálica. Bom, basicamente a estrutura metálica ela é formada por perfis em aço galvanizado, né? Esses perfis eles são montados, eles são fixados por solda e parafusos. Os fechamentos são feitos com placas cimentícias, drywall e madeira. Pontos positivos de você aderir a esse método construtivo. Celeridade da obra. Prazo de execução da obra pode ser reduzido em até 40%, de acordo com alguns estudos. Você consegue vencer grandes vãos utilizando essas peças em sistema metálico. Eu posso citar aqui como ponto negativo a mão de obra qualificada. E aí eu estou falando de uma mão de obra gerencial e operacional. Então seria esse o ponto negativo. Eu tenho agora a estrutura em madeira. Segue a mesma linha da estrutura metálica, né, só que em madeira. É feito com perfis em madeira, madeira autoclavada, é uma solução em relação aos cupins. Essa madeira geralmente é utilizada a madeira do tipo pinus e também tem o reaproveitamento de madeiras. Ponto positivo, baixo custo, rápida execução da obra, né? E você gera poucos resíduos, isso não agride tanto o meio ambiente. Ponto negativo, também a questão da mão de obra qualificada para executar esse tipo de obra. Paredes de concreto. As paredes de concreto, esse sistema ele é feito da seguinte forma. São utilizadas formas, seja de madeira ou de metal. Essas formas são montadas com base no projeto arquitetônico e são preenchidas com concreto autodensável. Detalhe, a parte elétrica e hidráulica são embutidas, né, na estrutura, nas formas, antes de concretar as formas. Ponto positivo, desperdício mínimo de materiais e você tem uma execução de obra muito rápida. O ponto negativo, você não consegue mudar as paredes depois de concretada e você tem um custo alto se você for produzir esse tipo de obra em baixa escala. Então ele é indicado para quem faz em grande escala, né? Concreto pré-moldado.
ele é feito em duas etapas. Você tem a parte de produção das peças nas fábricas e a entrega dessas peças nas obras. Enquanto se produz as peças, prepara-se o canteiro para receber as peças. Qual que é a principal vantagem desse tipo de obra? Você consegue montar grandes estruturas no menor tempo, né, possível. Você consegue vencer vãos de até 30 metros de comprimento. E o ponto negativo, ele fica por conta da mão de obra qualificada e de empresas qualificadas, capacitadas para produzirem as peças. Bom, gente, basicamente é isso, as informações, os métodos construtivos disponíveis no mercado. Eu vou falar um pouco agora para vocês sobre o nosso estudo de caso. Nosso estudo de caso, ele contemplou uma construção unifamiliar de 210 metros quadrados construídos de 2 pavimentos. Essa unidade unifamiliar ela foi construída no condomínio Bela Città, em Mogi das Cruzes. As dimensões do terreno eram de 10 por 35 metros, isso dá 350 metros quadrados de área. Como eu citei, a área construída foi de 210 metros quadrados. Vou explicar um pouco melhor por que a gente optou nesse projeto pela questão da estrutura metálica. Dentro das especificações do projeto, um item que era essencial para o nosso cliente era o prazo de execução, o tempo de execução da obra. Isso era essencial para ele. Então, dentro de todas as especificações do projeto, o design, o modelo, vigas, pilares e essa questão do tempo, foi feito um estudo e a gente chegou na conclusão que era melhor optar, a melhor opção era a estrutura metálica, que atendia a questão do tempo e também do custo. Então a gente optou por a estrutura metálica principalmente por essa questão. Falando em valores, a duração da obra ela teve de projeto 4 meses, né, desde da primeira conversa, com todos os detalhes, retificações de projeto até a aprovação na prefeitura foram 4 meses, e a execução da obra foi feita em 1 ano. Ou seja, desde a primeira conversa até eu entregar a chave para o meu cliente foram 1 ano e 4 meses. Falando em custo, o custo total da obra foi de R$ 575 mil, mão de obra 225 mil e os materiais 350 mil reais. Cabe aqui uma observação sobre os materiais. A questão financeira não era um impedimento para o nosso cliente. Então todos os materiais da obra, de acabamento, até de design, foram sempre da maior alta qualidade, né? Então sempre materiais de excelente qualidade. Isso acaba tendo um custo um pouquinho maior na obra. Mas se você fizer aí um cálculo do custo unitário básico, o CUB, você vai ter um preço por metro quadrado que acaba atendendo o CUB, tendo-se em vista que é uma construção de alto padrão, né? E o que o trabalho, de uma forma geral, ele agregou? O que a gente absorveu disso? As qualificações, o que ele agregou profissionalmente? Primeiro, nós conhecemos um pouquinho mais detalhado os métodos construtivos do nosso país, né? A gente já ouviu se falar, mas nada com detalhe, especificações, como é feito, como é instalado, as vantagens e desvantagens. Então, ela agregou isso. E também a gente descobriu como que eu consigo pegar um projeto, as necessidades do projeto, as necessidades de um cliente e escolher e adequar um método construtivo, né, que case legal. Outra, falando um pouco agora do método construtivo escolhido, que foi a estrutura de aço, a estrutura metálica, a gente aprendeu e pôde observar nesse trabalho que, devido a gente estar hoje num mundo globalizado, interconectado, onde a questão do tempo é muito importante, o tempo é escasso. E se falando de projeto, as pessoas hoje elas querem um bom projeto que atenda a todas as necessidades, rápido e com custo baixo. Então a gente conseguiu perceber que a estrutura metálica ela tem ganhado espaço no mercado por conta disso. Apesar ainda de muitas pessoas terem um certo preconceito, quando se fala em estrutura metálica, entende-se que é caro. Não, não é. Se você tiver um projeto bem feito, você consegue adequar. Então, por essa questão do tempo, do projeto, de você ter
como vantagem a execução da obra. Os estudos mostram que até reduzem até 40% a execução da obra. Você não gera tanto resíduo no canteiro de obra, consequentemente você não agride tanto o meio ambiente. Você consegue vencer vãos com até 7 metros utilizando peças únicas. Isso deixa, né, visivelmente a obra mais bonita. Você consegue colaborar também com as peças, com a parte estética da obra. As peças são bonitas. Então, é todo um conjunto. Isso a gente conseguiu perceber bastante. E a gente chegou a uma conclusão que a estrutura metálica, ela pode ser utilizada tanto para obras de grande porte como de pequeno porte, atrelado a um bom projeto arquitetônico, um bom projeto estrutural e uma equipe que tem uma mão de obra qualificada. Você consegue juntar todos esses itens e adequar esse projeto tanto para uma obra grande como para uma obra pequena. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. É isso.